Animami, 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 oi, ai, 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 na, 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 na. Na, 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 mami. Continuando a beleza que é o estudo da Torá Kedushá através do Sefer Yetzirah, no segundo capítulo, no 6º verso, nós temos sobre o processo da criação, algo muito bonito, que ele é descrito inclusive pelo nosso mestre, o Rebbe Hassídico Dov Bel Magid de Mesres, que viveu entre 1704 até 1772, e ele trouxe um hidush daquela época para essa época, que ele escreveu que alguém que contempla um determinado objeto físico e o contempla totalmente, ele pode inclusive levar esse objeto ao seu pensamento, e esse pensamento ligado à mente suprema eleva o objeto até no nível de mente, e daí pode ser elevado até ele deixar de existir, isso dentro do processo mental. E quando esse objeto então passa e ele é trazido novamente na mente, ele passa a um outro processo, que é o processo de materialidade ou materialização. E consta e traz o próprio Magid que aquele que assim o faz, ele pode mudar um determinado objeto físico e ele pode transformá-lo inclusive em ouro. Transformar em ouro significa aperfeiçoar, refinar os nossos pensamentos, que é a Marshavá, que é parte das vestimentas da alma, como cita e consta no Likutei Amarim Tanya, atribuído a Admor Hazaken Balatânia, o primeiro Rebbe Chabad. Entretanto, esse mesmo conceito, esse mesmo pensamento, entre duas outras escolas, trazem também essa mesma terminologia, entretanto com outras linguagens. A psicologia pós-freudiana, através do seu discípulo Jung, a psicologia junguiana diz que isso, aquele que consegue acessar o inconsciente coletivo, diferente do que traz e consta nos livros da Idade Média, os antigos manuscritos medievais que podem ser vistos, revistos, lidos, relidos e estudados nas bibliotecas como Oxford, por exemplo, na Inglaterra. E graças a Deus, com o advento da tecnologia, você pode acessar grandes bibliotecas medievais. E como traz como alguns alquimistas, como Fulcanelli, Paracelso, Tritêmios, eles dizem e trazem que você pode e deve acessar a alma do mundo. E disso, acessando a alma do mundo, você pode transformar um determinado pensamento e aperfeiçoá-lo de uma tal forma que ele pode se transformar numa determinada matéria como algo muito mais elevado, e eles fazem uma correlação, um emes com a palavra, e que é o ouro. E nesses estados de consciência, então, se pode elevar, e a pessoa que é iniciada nos mistérios da criação, que é Maseh Bereshit, ou nos mistérios da carruagem atribuído ao Navi, que é Maseh Merkabah, ele pode fazer um exercício muito interessante, que é um exercício meditativo, através da chamada Sefirot. Nós temos no processo das Sefirot o que a tradição traz como as Sheva Midot, ou seja, são as 7 Midot, através de três Sefirot, que são características como Sefirot ligadas ao plano da mente, que é o Chokhmah, Binah, Vedat. Chokhmah, que é atribuído, é ligado ao conhecimento, Binah é o entendimento, e Da'at, que é o conhecimento puramente pelo conhecimento. Se a gente fizer uma alusão, e podemos ver que a árvore da vida ela tem 10 Sefirot, mas na verdade são 11, porque o Da'at ele é uma Sefirah móvel. Então, quanto isso é um sinal. O Sefer Yetzirah, ele descreve um sinal através do qual a pessoa sabe que alcançou esse estado, que é o estado de plenitude, que em hebraico é chamado de Shelemot, que é o estado onde ele percorre o Aleph todos com Aleph. Por exemplo, ele faz um exercício mental onde ele verbaliza, ele vocaliza
a letra Aleph com todas as nekudot, que são as vogais. A, E, I, O, U, A, B, A, V, A, G, A, I. Ele vai, cada uma ele vai formando letras de duplas, tríades, quádruplas. E essa permutação de trás para frente é o que podemos falar que é o processo da criação e da destruição. Por isso que logo no primeiro passuque da Torá Kedushá, do Sefer Bereshit bara Elokim vet hashamayim vet haaretz, e no princípio o Kadosh Baruch Hu criou os céus e a terra, e a terra tinha tovu veborru, ela não tinha forma, era do causa a causa, ordem. Então, e dessa forma, através do processo da meditação, através da busca pelo conhecimento, o iniciado, como consta e traz a tradição, nosso Raham, por exemplo, o Rabbeinu Kaduri, a pessoa passa por um processo de refinamento, tanto no seu recipiente, como refinamento também no seu caráter, e assim deve fazer, porque senão, pela Sfará, ou seja, pela opinião do Gaon de Vilna, ele alimenta a Sitra Hara. A pessoa que recebe um determinado conhecimento espiritual, e ele é uma pessoa má, pela opinião do Gaon de Vilna, ele alimenta aquilo que é ruim. Diferente da opinião do Yerushalmi e dos mestres do Talmud, que trazem que aquele que assim o faz, ele consegue inclusive se aperfeiçoar. O iniciado então prevê e transforma e faz. A palavra prevê é tsofé, como foi discutido antes, e essa palavra na verdade não é que ele prevê, ele não é um navio por assim dizer, mas a pessoa que come caché, guarda Shabbat, ou uma pessoa boa que faz o bem e estuda a Torá, ele consegue desenvolver o que chamamos de sexto sentido, o que na mulher já vem dentro do seu pacote, ela já nasce, toda mulher nasce com sexto sentido. E esse processo de intuição mística vem através do desenvolvimento e da consciência espiritual. Quando o iniciado alcança esse estado, né, do que seria prever ou a intuição mística, ele pode transformar e mudar a forma física e criar coisas no mundo físico. Parece um pouco empírico ou até abstrato o que eu estou falando, mas entendam que uma ideia ela pode ser materializada. Esse é o estado que nós temos dentro de um processo, por exemplo, corporativo, administrativo, é quando um gestor ele consegue ver uma organização e ver, por exemplo, o que ele precisa para otimizar um determinado serviço ou produto. E isso foi comentado antes e se refere nesse capítulo a 22 objetos, né, um sinal desta coisa que é o 22 objetos em um único corpo. A gente tem vários pormenores disso, mas é o famoso domínio da mente, da segunda mente. A mente está nesse exato momento conversando com você. Minha segunda mente está falando que eu devo prestar atenção no horário, que eu devo voltar e terminar esse shiur. Então nós temos na verdade duas mentes em ação conosco. E assim se faz nas 22 letras. Aquele que desenvolve essa capacidade pode criar os chamados servidores astrais. Também tem outros termos que vêm tanto do grego, como egregoi e egrégora, que é uma junção de forma pensamento, que são os servidores astrais, como também ele pode criar o golem mental. Antes do golem ser físico, ele é mental. Então o cabalista, antes de criar ele fisicamente, ele tem que trazer ele de algum estado, do nada, né, da não existência para a existência. E isso é um segredo muito grande. Somente coisas boas hoje e sempre.